Olá pessoal, hoje é segunda-feira, dia 25 de maio, um bom início de semana para todos nós. Aliás, a última semana do mês de maio. Estamos entrando no ar com mais um Jornal Últimas Notícias com esse que vos fala, Ednei Paini. Falando diretamente da capital brasileira do vinho, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, esse é o Jornal Últimas Notícias com Ednei Paini. Bom, o bloco Entendendo a Política de hoje, todos os dias a gente começa com ele, mas hoje ele vai ser um pouco extenso, porque eu quero debater com vocês coisas de um cenário um pouco diferente, mas tem tudo a ver com política. Tem o mesmo desenho que abordamos todos os dias aqui. Sim. Poderá ser tarde demais para remediarmos se nós não prestarmos bem atenção nisso que eu vou dizer para vocês. Nesse mesmo cenário, é um cenário mundial e ele está se transformando. Deixa eu falar para você, semana passada, Donald Trump foi visitar quem? Xi Jinping. 2 bombas relógios na mesma sala, prestes a explodirem. E sim, se eles explodirem, eles levarão muita gente com eles. Depois de 4 dias de Donald Trump ir embora da China, o anfitrião chinês recebeu quem? Recebeu o líder Vladimir Putin. Esse cara controla a Rússia já faz 26 anos. E ele não vai largar o osso, hein? Ainda quer uma parte da Ucrânia. Por isso que estão em guerra. E por isso que eles têm em mãos muito sangue. Muito sangue de jovens, civis ou não. Esse pessoal tem muito sangue nas mãos. Então, para contextualizar, ontem, para você começar a entender o que eu quero te dizer, ontem a China lançou a missão Shenzhou 23. É uma prévia de uma missão base que será enviar chineses à Lua. Mas essa missão de ontem demorou apenas 3 horas para eles chegarem ao seu destino, a Estação Espacial Chinesa. Os americanos, nessa mesma missão, nessa mesma premissa, demoram 12 horas para chegar até a Estação Espacial Internacional e os chineses demoraram apenas 3 horas. Foi um grande feito para Xi Jinping. Mas por trás dessa missão se desenha a estratégia de controlar o espaço, pelo menos o espaço próximo à Terra. Destes 3 astronautas chineses que embarcaram nessa missão, um deles ficará aí 1 ano lá, o que melhor se adaptar, né? Ficará 380 quilômetros acima da Terra para ver aí os efeitos da gravidade zero ou quase zero, para ver o que vai acontecer com seu corpo. Pois, por que isso? A previsão é que até 2030 haja astronautas chineses na Lua. Uma tecnologia inexplicável, né? Pois esse foguete que partiu ontem à tarde era somente para estar pronto em outubro. E eles se adiantaram. No entanto, hoje ele já está estacionado na Estação Espacial da China, lá no espaço. Um dos experimentos que esse foguete leva, que eles já estão fazendo há bastante tempo, sabe o que é? É cultivar arroz no espaço. E para que isso? Sim. Eles precisam, porque quando eles
eles chegarem à Lua, eles precisarão de alimento lá no polo sul do nosso satélite terrestre. E deixa eu te falar agora, contextualizei o que os chineses fizeram ontem. Ontem à tarde eles lançaram esse foguete. E também queremos dizer que os Estados Unidos da América também está nessa corrida espacial. Lembra quando Louis Armstrong e seus dois parceiros, 2 ou 3, eu acho que 2, né? Pousaram Apollo 13 na Lua? Eles pousaram Apollo 13 no ano, você lembra? 1969, eu nem estava nascido. E nesse ano a China nem tinha programa espacial. Parece um Discovery hoje, né? Mas presta atenção que no final tudo vai parecer política. Bom, a China não tinha programa espacial em 1969. E hoje contém os mesmos preceitos, a mesma tecnologia dos Estados Unidos, só que com uma fração da grana que os Estados Unidos gastam. Hoje eles brigam de igual para igual entre os Estados Unidos e os chineses. Só que os chineses, presta atenção, eles querem botar um homem ou um chinês na Lua até 2030 e os americanos prometem botar um americano na Lua até 2028. Mas presta atenção no que eu vou te dizer. Eles têm preceitos totalmente diferentes. Os americanos estão extremamente atrasados com esse projeto. E os chineses estão adiantados nesse processo. Há uma disputa entre líderes. Por que você acha que o Laranjão foi lá ver o Xi Jinping? Trump tinha algumas coisas para dizer para Xi Jinping e Xi Jinping tinha algumas coisas para dizer para Trump. Mas eu acho que não se falaram com essa intensidade que eles queriam falar, né? Mas depois que o Donald Trump foi embora, o Xi Jinping mandou uma cartinha pro Trump pedindo para olhar mais de perto os chineses, né? Dizer, olha, nós também somos gente, hein? Bom, nessa corrida espacial entre os dois países mais bem armados e estruturados tecnologicamente do mundo, porque o Donald Trump, os Estados Unidos, é uma potência. Ele quer construir um sistema antimísseis. Para a proteção de todo o continente, não só lá dos Estados Unidos, lá no norte do nosso continente, mas também para proteger aqui para baixo, acho que México, coisa parecida, né? E ele chama essa proteção de Domo de Ouro. Domo de Ouro, sabe aquela bola? Essa mesmo. Protegerá o nosso continente, talvez, né? Mais certo ali, México. Não sei se chegará até o Brasil, mas ele protegerá por mísseis hipersônicos e nucleares. Tá aí agora eu comecei a falar e chamar a sua atenção, né? Contra mísseis nucleares. Pois essa notícia da corrida do espaço tem um propósito escondido, pessoal, de ter mísseis nucleares no espaço. Esses mísseis estão apontados diretamente para o nosso planeta. Isso era exatamente o que o mundo havia proibido. E não faria isso, né? Pois os países que têm ogivas nucleares sabem bem de cor o que aconteceria se um desses 3 países que nós citamos aqui soltasse uma bomba nuclear. Estados Unidos, Rússia e China. Se um deles soltar uma bomba nuclear, tchau pra ti. Deu pra ti, né? Deu pra nós. Bom, se um deles perdesse a cabeça, porque é facilzinho, né?
Olha só o Trump, olha só o Xi Jinping e o Putin, né? Os três caras que, se tu meter fogo no pavio deles, cara, eles não têm 1 centímetro de pavio. E se eles botarem aí, não sobraria pedra sobre pedra. Uma guerra nuclear acabaria com todos nós. Pessoal, eu tive que falar isso porque esse é o bloco político, mas dentre esse bloco político tem tudo isso que eu comentei para vocês. Não importa de onde seja largado a bomba nuclear, seria um fim à humanidade. Você não tá levando a sério, né? Você não tá ouvindo, escutando esse jornal que... até o da Globo, que Putin manda mísseis lá para a Ucrânia e mata pessoas. Você acha que a política se limita a fazer leis? Não, a política se limita a matar pessoas. Um pouco longo hoje o bloco político, mas eu gostaria que você entendesse isso porque é uma ameaça real, hein? É uma ameaça real. Esses caras estão, todos eles, com um pavio muito curto. Tá aí, vamos tomar um ar aí, nem dá pra tomar um ar, né? Vamos botar a vinheta aí do bloco esportivo aí pra nós tomar aquela aguinha. Pessoal, foi difícil, né? Bom, vamos falar de coisa boa, ou não tão boa, né? Vamos falar de futebol. O Internacional foi ao Barradão e teve muitas oportunidades de ganhar o jogo. Produziu muita coisa, mas não aproveitou. E ficou em 13º na tabela de classificação com os mesmos 21 pontos do Grêmio. E tomou na cola 2-0 do Vitória. Esse foi um desfecho muito cruel para o Colorado. No primeiro gol sofrido foi uma falta de atenção da galera da zaga. Não tem nem como contestar isso, pois o atleta do Vitória chegou sozinho para cabecear. Antony não teve nenhuma culpa nesse gol. E na segunda etapa, um dos atletas mais promissores e contestados dessa temporada foi entrar em uma disputa de bola e pegou meio pesado com o Marinho. Bom, o Marinho a gente sabe que é uma coisa à parte, é um atleta que já jogou no Grêmio, sabe? Mas eu acho que ninguém gosta dele. Ninguém gosta desse cara. Ele se faz muito, ele se joga no chão, ele cava pênalti. E nesse caso o árbitro interpretou que ele merecia tomar um amarelo. Por estar já amarelado, então foi expulso Bernabé. Que coisa, né? E depois o Vitória ampliou 2-0. Esse foi o desfecho do Inter em terras baianas. Eram 4 jogos que o Internacional estava sem perder. O Inter sentiu muito a falta de Carboneiro. Como vai sentir a falta de Bernabé no próximo jogo, que será contra o Bragantino em casa? E o Grêmio jogou sábado também. E 3 rodadas não conseguia vencer e agora desencantou. Comeu peixe. O jogo com vários altos e baixos conseguiu dar distância da zona do rebaixamento. E com a vitória, o Grêmio assumiu a 14ª posição, uma abaixo do Inter. E também está com os mesmos pontos, como eu já falei antes, 21 pontos. Uma excelente vitória com o adversário direto. Esse que foi o melhor. Foi um adversário direto ao rebaixamento. Se o Grêmio tivesse perdido, estava beirando o precipício. Em relação a essa partida, vamos falar de Gabriel Barbosa. O Gabigol, ele abriu o placar depois de uma bobeada de Caio Paulista. Vamos falar fora do protocolo? Nunca gostei do Caio Paulista. Ele é muito mais fazido do que jogador. Depois, ainda na primeira etapa, o Carlos Vinícius
empatou, depois Gabigol deixou o Santos na frente de novo e depois novamente Carlos Vinícius ficou com inveja dos 2 gols de Gabigol e fez 2 também. 2-2. 2 Gabigol, 2 Carlos Vinícius. E para finalizar, TT fez o gol que levou o tricolor à vitória. 100 dias sem TT balançar a rede, fazer essa proeza. Ele fez o gol que levou o seu jejum a outro patamar. Talvez um jogo para a dupla Grenal, para terminar na primeira parte do campeonato bem. Amanhã o Grêmio vai encarar pela Sul-Americana, tem que ganhar se quiser continuar na disputa da Copa sem precisar enfrentar a repescagem, que botará aí mais 2 jogos no itinerário do Grêmio. Daí complica a vida do Grêmio, né? A disputa será contra o City Torque de Montevidéu. Bom, amanhã a gente volta aí com mais informações para você aqui no Jornal Últimas Notícias e esportes, né? Esportes que tem um oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na Rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, a Natal Fitness é que tem dado esse apoio pra gente no bloco esportivo. Os últimos ingressos para o Wine Day Caetá já estão sendo comercializados em Bento Gonçalves. O evento será realizado no dia 26 de junho no Clube Botafogo, reunindo vinhos, espumantes, gastronomia e experiências ligadas à cultura do vinho aqui na Serra Gaúcha. A noite deve reunir apreciadores da bebida em um ambiente voltado à degustação, convivência e restam apenas 70 ingressos, pessoal, para o evento que ocorre das 19h30 às 7h30 às 23h30. A Wine Day Caetá terá rótulos de vinícolas da Serra Gaúcha, aqui de Bento Gonçalves e também do exterior. A proposta é apresentar ao público diferentes estilos e regiões produtoras dos espumantes brasileiros aos vinhos importados. Taças servidas, mesas compartilhadas, conversas sobre o vinho fazem parte da atmosfera do evento que busca criar ambientes aí no Clube Botafogo. A presença de vinícolas reconhecidas também permite ao público reconhecer novos rótulos e trocar experiências diretamente com representantes do setor. Os ingressos custam 300 pila individual, né, modalidade individual, e 550 no ingresso duplo. As informações e reservas podem ser feitas pelo telefone 549-9270-0654. Bom, pessoal, amanhã é dia 26, o dia dedicado a Nossa Senhora do Caravaggio. E nesse final de semana reuniu no Santuário de Farroupilha mais de 65 mil fiéis dedicados à Santa. Este ano acontecerá o 147º Romaria de Caravaggio. Conforme os dados da Brigada Militar da Prefeitura Municipal, 31.605 peregrinos no sábado e 34.008 fiéis no domingo. O movimento também foi intenso nas estradas
nos acessos de Nossa Senhora aí no santuário, né? De acordo com a Prefeitura de Farroupilha, cerca de 7.500 veículos, entre carros, motos, vans e ônibus, circularam pela região no fim de semana. Milhares de fiéis devem chegar ao santuário ao longo do dia dedicado à Santa para a Missa. Amanhã, momentos de oração, pagamento de promessa, é muito bom aí a gente ir lá e deixar aí a sua fé prevalecer. Entre os momentos mais marcantes dos primeiros dias, teve o Terço Luminoso, realizado no sábado após a missa das 5 horas da tarde. Porque agora chegou 6 horas, já está bem escurinho, né? Vamos para o bloco do comercial da Harmony, daqui a pouco a gente volta. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, Harmony Sonorizações e Natal Fitness, deixando aquele espacinho para nós podermos divulgar as suas benfeitorias, né? Na Natal você acha aí os melhores acessórios para o seu esporte. Harmony Sonorizações tem a melhor sonorização para a sua festa, com tudo que você precisa. DJs, som para banda, casamentos, aniversários, eventos religiosos. O que você precisar, a Harmony Sonorizações tem. Bom, deixa eu falar para vocês uma situação que já beira a política, mas também é muito importante para que nós entendamos mais um assunto de importância para o trabalhador brasileiro com carteira assinada. Este é o principal projeto em tramitação no Congresso Nacional na atualidade. É o fim da escala 6x1. Você já ouviu falar disso, né? Temos que abordar esse sistema sim, pois é um assunto importantíssimo, mesmo estando em um ano eleitoral. A PEC da proposta de emenda à Constituição está sendo analisada e em breve será votada pelos senadores e pelos deputados. E o que eu quero dizer é que tudo será decidido esta semana. O texto prevê a transição mais curta para a proposta, mais perto, pois a regra diz que após 60 dias da promulgação da lei, a jornada máxima de trabalho por semana terá que ser apurada. De 44 para 42 horas e depois de um ano, de 42 para 40. Escalonado, né? Um sistema de folga escalonado. Porque horas semanais, né? Sem o corte de salário, que é com esse declínio de horas trabalhadas, o impacto da lei será menor. Além dessa proposta, terá proibição da escala 6x1. Todos os CLTs, pessoal que tem carteira assinada, terão direito a 2 dias de descanso semanal, não necessariamente sendo dias consecutivos. Estas 2 folgas por semana serão obrigatórias, tá, pessoal? Eles poderão ser distribuídos como a necessidade da empresa mandar. Pode ser um na segunda, ou na terça, ou na quinta, ou na sexta, ou no sábado, no domingo. E tem ainda um terceiro aspecto que irá contar nessa PEC que eu já falei, que é a proibição da redução de salários. Nessa premissa, os trabalhadores de empresa já têm 2 dias de folga, esse pessoal que trabalha em empresas, tá? O que vai atingir, que vai cumprir essas novas regras, serão trabalhadores de final de semana, tá? Tipo supermercados, farmácias, postos de combustíveis,
Então, os donos desses estabelecimentos, como estes estão dando um dia de folga por semana, eles serão obrigados a dar 2 dias. Então, o que vai acontecer? Os empreendimentos ou ficarão fechados no final de semana ou aumentarão os preços de seus materiais. Você já pensou se não tivesse mais farmácia aberta no final de semana? Essa escala vai proporcionar isso. Essa nova lei do governo vai proporcionar isso. Pois a escala mudou. Ou tem que ter maiores preços nos medicamentos para os donos das farmácias reporem seus ganhos, ou vai ficar fechado. Você precisa comprar mantimentos para o seu almoço de domingo? Então vai ter que na sexta-feira comprar esses, não vai comprar mais no domingo, pois no final de semana não terá aquele mercado perto da sua casa. E fora a queda de arrecadação de impostos, né? É uma proposta totalmente fora de contexto. E por isso que eu sou contra essa medida, pois ela me parece eleitoreira demais. Como a proposta aquela da carteira de motorista, lembra? Eu até bati muito nessa tecla. Ontem eu presenciei um ato desses novos motoristas. E olha, chegou a me dar arrepio, hein? Olhem bem que eu não generalizei. Mas em vez de aumentar os critérios, ter critérios mais rígidos, eles liberaram mais para a CNH. Eu não sou contra em cobrar menos pela carteira de motorista como o Lula e sua equipe fizeram. Eu sou a favor disso. Mas tem que cobrar menos e ser rígidos da mesma forma para deixar alguém tirar uma CNH. O governo afrouxou as rédeas. Você não roda mais na prova escrita. Esta é uma verdadeira gabolice nacional. Não dá nem para pensar outro sinônimo para expirar o sentimento que eu tenho agora. Mas vai chegar a hora que não poderemos nem mais sair de casa na rua, hein? Vai ter muito motorista ruim. E olha, eu presenciei isso ontem. Tem muito motorista ruim. Muito, muito. Uma galera vai ficar brabo comigo, né? Mas é assim, é assim. Hoje, segunda-feira, dia de sessão da Câmara de Vereadores. Hoje, por incrível que pareça, não será apresentado nenhum projeto na sessão das 15 horas. Não foi apresentado, né? Já passou, né? Nem de autoria do Executivo, nem do Legislativo. Não tem nada na pauta, a não ser os encaminhamentos para as próximas sessões. Só apreciações, pedidos de informações e quanto eles não têm projeto nenhum. O que será que os vereadores fazem quando não tem projeto nenhum? Eles fazem a leitura dos encaminhamentos que eles receberam. Os vereadores também podem fazer pedidos de encaminhamentos. E assim que terminarem as honras, como não tem votação, eles utilizarão a tribuna para expor algumas situações que eles querem apresentar diretamente nas redes sociais. Que coisa, né? Deixa eu tirar a minha imagem da frente, como sempre. Essa imagem de fundo, pessoal, é do Festival da Fenavinho, que aconteceu aí no bairro São Bento. Um preview da grande festa, onde ontem desfilaram aí mais de 40 carros alegóricos. E para ser a Fenavinho tem que ter muito suco e vinho encanado. E nessa questão foram vendidos mais de 3.200 doses da bebida. Em relação ao público, também foi um sucesso. Cerca de 15 mil pessoas circularam na Praça Aquiles Mincarone. E ao redor aí da Igreja Redonda,
durante os 3 dias de festividade. E se a premissa for essa, de 4 a 14 de junho, quando acontecerá a derradeira 21ª edição da Festa Nacional do Vinho, vai ser um sucesso novamente. Pessoal, um grande abraço a todos e eu aguardo vocês comigo amanhã no Jornal Últimas Notícias do dia 26. Até lá, pessoal. Um grande abraço. Tchau.